Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma quarta-feira para falar de livros aqui na Balde de Livros. Peraí, deixa eu arrumar aqui o fio do microfone. Ui, desculpa. Só nas gambiarra aqui. Bom, hoje nós vamos falar de O Jardim Secreto, essa lindeza aqui que eu tô mostrando pra vocês. Essa capa tá muito bonita. Hoje a gente vai falar desse livrinho aqui. Essa edição é uma edição muito legal que a gente tem aqui na Balde de Livros por R$15. Então hoje a gente vai falar dessa gracinha aqui. Oi, Magá, boa noite, tudo bem? Então, eu vou primeiro falar um pouquinho da obra, naquele nosso esquemão básico de sempre aqui. Falar da obra, falar dos personagens, um pouquinho do contexto histórico, enfim, pra gente ir se ambientando aqui sobre esse livro. Os avisos iniciais de todas as lives, né? Eu tenho 3 cachorros, então eventualmente pode ser que vocês ouçam barulho aí, latidos, ou outros barulhos de cachorro. Eu também tenho um gatinho que fica no outro prédio aqui de casa, mas ele também tá sozinho lá e ele vai miar, então eventualmente pode ser que vocês o ouçam. Eu peço desculpas então por esses barulhos. Aqui também é bem perto da rua, então acaba fazendo barulho de carro passando, moto passando. Então eu já peço desculpas antecipadamente pelos barulhos, tá bom? Bom, então, dito isso, vamos lá, vamos começar a falar desta gracinha aqui, O Jardim Secreto. Só lembrando, essa edição está disponível aqui na Balde de Livros por R$15, tá bom? Bom, O Jardim Secreto foi escrito pela Frances Hodgson Burnett e foi publicado pela primeira vez em 1911. A Frances escreveu ele entre o final do século XIX e o começo do século XX, né? Então entre 1895 e 1905, mais ou menos, mas ele foi publicado em 1911. Esse livro tem algumas características, não são características, ele tem algumas ideias, né? Alguns ideais, algumas filosofias, assim, muito características lá do fim do século XIX, começo do século XX. Então a gente vai falar um pouquinho delas aqui. Bom, uma coisa interessante a gente saber sobre a autora é que ela era adepta de uma filosofia, eu vou dizer filosofia porque eles mesmos não se entendem como religião, mas de uma filosofia que a gente conhece como teosofia. A teosofia é uma coisa muito ampla pra gente falar, é muito grande aqui, então se você ficou interessado em entender melhor sobre esse universo, eu recomendo que você dê uma pesquisada aí na internet sobre isso. Mas basicamente eles não se definem como uma religião, mas o que eles buscam é a sabedoria divina, né? Então teosofia significa exatamente isso, do grego, né? Vai significar sabedoria divina, e eles entendem, uma parte do que eles entendem, né? Eu tô aqui resumindo, simplificando muito, que Deus é a natureza, que a natureza é uma representação, né, da sabedoria divina, do conhecimento divino, enfim. Então, dito isso, é interessante, a gente vai falar isso ao longo da live um pouquinho mais, mas eu queria pontuar isso aqui para vocês, para também vocês poderem aí, quem tiver interesse em entender mais sobre essa filosofia, poder pesquisar mais e conhecer melhor esse conceito, tá? Embora eles digam que eles não são religiões, não são uma religião, alguns estudiosos de religião apontam a teosofia como uma religião, mas eu vou recomendar então que você vá ler um pouquinho mais sobre isso e descobrir um pouquinho mais sobre isso, porque é um conceito muito amplo e eu só resumi muito aqui, porque esse conceito que eu passei vai ter um ponto no livro, entendeu? Vai ser vai fazer sentido esse conceito daqui pra frente quando a gente for falar desse livro, tá? Deixa eu beber uma água. Bom, O Jardim Secreto, ele vai falar sobre a história de uma menina, a Mary Lennox. A Mary Lennox mora na Índia, ela é muito rica, de uma família muito rica, ela é uma menina mesmo, acho que ela tem entre 9 e 10 anos. E ela perde tragicamente os pais para um surto de cólera que está tendo na Índia e ela fica órfã. E aí a única pessoa que é parente dela é um tio, o Sr. Craven,
que mora na Inglaterra, e ele manda buscar ela, né, porque ela tem que ter um tutor, e aí ele fica de tutor dela e ela vai para a Inglaterra, então, morar na casa desse tio, né. Uma coisa muito interessante da gente falar sobre a Mary é que ela é extremamente mimada. Ela beira o nível do insuportável. Então, no começo do livro, muitas pessoas falam: ai, que menina chata, ai, que menina cansativa. Gente, ela é mesmo extremamente mimada. Mas assim, é importante mostrar esse lado dela no começo do livro, porque a forma como ela vai se desenvolver ao longo da história tem muito a ver com essa característica da personalidade dela. Então ela é mimada, ela é egocêntrica, ela é grosseira com os empregados, ela é chata, sabe? Ela é insuportável mesmo. Eu acho que hoje em dia as mães aqui do século XXI, nossa, já ia ficar louca com a Mary. Mas ela sofre essa perda, né, essa tragédia aí dos pais, ela fica sozinha e aí ela se muda para a Inglaterra. Bom, na Inglaterra ela vai morar na casa, numa das propriedades desse tio, que é no que a gente conhece como as charnecas inglesas, né, que é o campo, assim, o interior da Inglaterra, né. Então ela vai morar lá nessa super propriedade, que tem mais de 100 quartos, é um negócio imenso. Só que o tio não mora lá, o tio não fica lá, o tio vai lá só de vez em quando, então ela tá ali meio que por conta própria. Enquanto na Índia ela tinha várias amas que cuidavam só dela, até amarrava o cadarço dela, colocava roupa nela, tirava a roupa dela, fazia tudo para ela. Ali na Inglaterra ela vai ter só uma criada que o básico que a criada vai fazer é levar as refeições dela para ela se alimentar e só. O resto do tempo ela tá meio que por conta dela mesma. Então, o que eu tô querendo dizer aqui não é spoiler, tá? É só para vocês entenderem essa mudança da vida que acontece aí no começo do livro na vida da Mary. Nessa propriedade gigantesca na Inglaterra, tem um jardim. E a Mary vai começar a explorar esse jardim. Só que não é um jardinzinho, é como se fosse um sítio, assim. É gigante, tá? É um super jardim, um monte de árvore, um monte de muro, um monte de pedacinho de jardim, enfim. É um lugar muito grande. Ela vai começar a explorar esse jardim, porque ela tá ali sozinha, não faz nada, né? Então ela vai começar a explorar esse ambiente que ela tá, do jardim. Então, a gente tem uma menina mimada que precisa aprender meio que a se virar sozinha aí, né? Muito entre muitas aspas, né? Mas ela vai ter que aprender aí a lidar com as próprias coisas, a trocar de roupa sozinha, a andar, a sair da casa, tomar chuvas, enfim, sozinha, né? Só tem um empregado para levar as comidas dela ali, de vez em quando prestar alguma assistência. E aí a gente tem, então, a Mary, a história gira em torno da Mary, né? A Mary é uma das personagens principais, é a personagem principal dessa história, vão ter outros dois principais, mas a história vai girar em torno da Mary. Outro personagem dessa história é o jardim em si. Então, além de ser o cenário onde a história se desenrola de fato, né? O jardim e essa casa, ele é um personagem. Ele é descrito como uma coisa viva, né? O jardim, ele tem uma personalidade, ele tem algumas vontades próprias. Aí dentro dele, por ele também ser um cenário, ele tem outros seres que vivem ali, né? Então tem passarinho, tem gatinho, tem um monte de seres que vivem ali naquele jardim. Tem o jardineiro, né? Que é o cuidador do jardim, que é um personagem de uma certa relevância, embora seja secundário, ele é um personagem relevante no livro. Então a gente vai ter aí a Mary nesse jardim que é um cenário personagem. Isso é muito interessante a gente pensar, porque isso deixa a narrativa muito rica, o livro acaba ficando muito mais bonito. A Frances consegue fazer esse jardim ser uma coisa assim, um personagem pelo qual você se apaixona, sabe? Você não se apaixona só pelo lugar bonito que ele é, mas pela alma que ele tem. E aí aqui é um desses links, né, que eu faço com a questão da Frances ser adepta da teosofia, né, que entendia que a natureza é a mantenedora do conhecimento e da sabedoria divina. Então a gente vai ter aí esse personagem que é o jardim. Bom, um outro personagem muito importante nessa história é o Deacon. O Deacon é um menino lá do interior, né, que mora ali naquela região onde a Frances vai morar, no interior da Inglaterra. Ele é irmão da ama que cuida da criada, né, que tá ali meio que cuidando da Mary, da Martha. E ele é um menino
super feliz, super sorridente, super saudável. Ele explora a região inteira, ele brinca, ele anda, ele se vira sozinho, ele vai comer a hora que ele acha que ele tem que ir, ele vai resolver as coisas dele, ele é desenrolado e é um menino extremamente apaixonado pela natureza. Ele é meio que um encantador de animais, todos os animais gostam dele, ele consegue passar a mão nos animais mais ariscos. Ele vai funcionar um pouco como a figura de Pan, né, que é o deus da natureza, que é um deus menino e tal, para algumas religiões, inclusive hinduístas. E ele vai funcionar um pouco como essa personagem aí, essa figura meio mítica, muito ligada à natureza, que é civilizado, mas ao mesmo tempo é um pouco selvagem nesse sentido de mágico, sabe? Ele parece ser meio mágico, meio encantador de animais, ele parece ter uma conexão muito forte com a natureza. E ele é um menino do campo, ele conhece tudo ali, ele nasceu, se criou ali, vive ali, então ele conhece todos aqueles lugares, inclusive o jardim. Então, em algum momento da trajetória, a Mary vai conhecer o Deacon. E depois de um certo tempo, a Mary vai começar a ser transformada pelo jardim. Por isso que eu digo que o jardim é um personagem também nessa história. Ela vai começar a ser transformada por esse jardim. E aí, um pouquinho do meio do livro ali pra frente, a gente vai conhecer o terceiro personagem dessa história, que é o Colin. O Colin é o filho do Sr. Craven, né? Ele é primo da Mary. Ele é um menino muito doente, ele não sai da cama, acredita-se que ele tem uma doença na coluna, então ele não pode sair da cama. E se a Mary, no começo do livro, ela é chata, se ela é mimada, ele é o triplo. Ele é extremamente mimado. Todos os funcionários estão lá única e exclusivamente para fazer as vontades dele, e ele tem uns ataques histéricos, assim, de ficar gritando e chorando a noite inteira, inacreditáveis. Ele quer que todas as vontades dele sejam feitas, então se a Mary não faz o que ele quer, ele ameaça, ele pune, enfim, ele né, fala que não quer mais que ela vá lá, e aí fala pra empregada que tem que dar uma bronca nela, aí ela... Só que a Mary bate o pé, né, porque são dois mimados, né, ela bate o pé quando ele não deixa ela fazer as coisas, e aí, como ele não sai do quarto e ele tem interesse de conhecer o mundo lá fora, né, e ele vai conhecer através da Mary... Ela meio que usa isso, fala, tá bom, se você ficar fazendo essas coisas, eu não venho mais aqui, eu não venho mais falar com você, a gente não vai mais ser amigo. E aí esses três personagens, a Mary, o Deacon e o Colin, eles vão se desenvolver através desse personagem cenário que é o jardim, né? Aí vai acontecer várias coisas nessa história, tem muito enredo que vai acontecer aí, e é um livro lindo, gente, assim, é uma história muito, muito encantadora, é cheia de magia. A gente consegue ver, se você conhecer um pouquinho de teosofia, você consegue sim ver alguns conceitos da teosofia, mas não tem nada de religioso, não tem nada de fantástico, assim, dessas coisas. Mas é lindo, é um livro mágico, é uma história muito, muito mágica. Não à toa ela foi adaptada 2 vezes para o cinema, eu acho que em 1987... ou 77 e em 1993. Tem 2 adaptações do Jardim Secreto para o cinema. Eu assisti a última. Eu me lembro que quando assisti eu gostei bastante, fica aí de recomendação. Mas o livro é bem diferente do filme, tá? O livro tem outro foco. O filme ele vai focar mais no desenvolvimento da Mary e o livro ele foca no desenvolvimento de todos os personagens através da natureza, do contato com a natureza, tá? Então esses são os personagens principais. Todos eles têm lá os seus defeitos, mas todos eles têm os seus encantos e a gente acaba em algum momento se identificando com algum deles, em algum momento com eles. Isso é muito interessante, gerar identificação é uma coisa muito importante numa história, né? Então a Frances consegue fazer isso assim muito sutilmente e mas de uma maneira muito bonita, né? Bom, em relação às mensagens do livro, que mensagens ela quer passar, né, quando ela está nessa história, quando ela está escrevendo essa história, a gente tem que lembrar que na Era Vitoriana, nesse final da Era Vitoriana, né, lembrando que a Era Vitoriana é a era que a Rainha Vitória reina na Inglaterra, né, a Rainha Vitória morre no final do século XIX, entre 1890 e 1900, e na Era Vitoriana, no final da Era Vitoriana, ou seja, no fim
do século XIX, a gente tinha um mito de que o ar puro do campo curaria todas ou quase todas as doenças possíveis e imagináveis, né? Então isso era uma crença, inclusive da medicina, da prática da medicina na época, de que então a pessoa estava doente, olha, se você tem uma propriedade no campo, se você é rico, não importa a doença que você tem, vai lá ficar na sua propriedade, respirar o ar puro, ter contato com a natureza. Isso também é muito influenciado, isso também tem uma influência grande na teosofia, que é essa filosofia da qual a Frances, né, a autora do livro, é adepta. E então essa é a mensagem que ela quer passar quando ela escreve essa história, que a natureza ela é capaz de transformar, que o contato do ser humano com a natureza é capaz de transformar o ser humano, a sua personalidade, o seu jeito, os seus problemas, resolver os seus problemas, curar as suas doenças. Então é isso que ela está pensando quando ela vai escrever essa história, esse poder de transformação da natureza, né? Essa crença, ela é personificada na figura do jardim. Por isso que o jardim, ele tem esse caráter de cenário personagem, ou personagem cenário. Porque ela vai usar esse jardim como um meio de transformar essas pessoas, né? Como um meio de transformar essas 3 crianças. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Vai retomar o fôlego. Bom, então assim, aí a gente vai ter vários elementos que ela vai trazer essa mensagem do livro, que ela vai trazer essa mensagem no livro, né? Por exemplo, o personagem do Deacon, ele é muito forte, por quê? Porque ele é do campo, ele é muito saudável, porque ele é do campo, ele é muito tranquilo e bondoso, porque ele é do campo, né? Ele cresceu no ar puro. A Mary, ela vai se curando porque ela vive lá. E o Colin também passa por uma transformação quando ele começa a ter contato com esse jardim, mesmo que no começo só através do que a Mary conta. Então a Mary vai começar a contar para ele, olha, eu fui lá fora, tem um jardim, o jardim é assim, e ele começa a sofrer essa transformação por influência do jardim, mesmo sem estar no jardim, né? Então esse poder transformador, esse poder curador da natureza, ele vai fazer parte da história inteira, né? O livro, ele vai celebrar a comunhão entre as pessoas e a natureza, né? Então, o que a Frances, qual é a máxima dela, né? O ser humano, ele é parte da natureza, ele não é fora da natureza, ele faz parte da natureza. Embora hoje, pra gente, talvez isso pareça um pouco mais comum, né? Naquela época não era. E isso até é uma coisa bastante diferente que ela traz no livro, esse conceito de que, olha, nós somos animais, nós somos parte disso, e a gente tem que deixar a natureza curar a gente tem que fazer parte da natureza. Então ela não está falando, olha, vai para o campo, para a sua propriedade rica com 100 quartos. Ela está falando assim, vai fazer caminhada no meio do jardim, vai conhecer a fauna e a flora da sua região, enfim, o que ela quer dizer justamente é essa comunhão, o que ela quer passar, a mensagem que ela quer passar é a importância dessa comunhão entre o homem e a natureza. Dito isso tudo, tem um personagem, gente, que é a coisa mais linda do mundo, que é o passarinho. Algumas traduções vão usar o nome dele completo, que é Pintacilgo, e eu acho que Pintacilgo de algum lugar, eu não vou me lembrar exatamente. Outros vão usar um nome mesmo, como Pisco, né, que é o nome que ele tem. Eu acho que no filme ele tem um nome mesmo. Nessa edição aqui que a gente tem à venda, eles vão usar o nome do passarinho, né, da espécie, que é o Pintacilgo. E ele é o personagem que ele vai fazer o link entre a história e a mensagem que ela quer passar, né? Ele tem um encantamento, como se ele fosse não só um animal, mas também uma entidadezinha ali, um ser, um espíritozinho ali que vai fazer um link entre essas crianças e esse ambiente que é a natureza, que é o jardim, né? Ele que vai ser a liga dessas criaturas todas aí, desses personagens todos. É uma delicinha, uma gracinha. Gente, assim, é um dos personagens, eu acho que de todos que eu li, assim, da literatura infanto-juvenil, eu gosto muito de infanto, então eu leio muito infanto-juvenil. Eu acho que é um dos personagens mais bonitos que eu já vi, assim. É uma gracinha, ele é lindinho demais. E é importante a gente entender primeiro qual é a mensagem que ela quer passar, pra gente entender também o que ele significa na história, que daí ele fica até mais
interessante aos olhos do leitor, entende? Bom, tem alguns pontos negativos no livro, eu vou deixar para falar no final, mas, quer dizer, um ponto bem grave que eu vou deixar para falar no final, mas eu também quero lembrar aqui que o livro ele pode ser entendido como uma crítica à Revolução Industrial. Então, o livro é publicado em 1911 e nessa fase, assim, a gente está passando pelo que é conhecido como Revolução Industrial, né? Eu acho que aqui já é a segunda Revolução Industrial. Acho que já é a segunda Revolução Industrial. E o que está acontecendo no mundo, de uma forma geral, mas principalmente na Inglaterra, né? Muito mais fortemente na Inglaterra. As pessoas estão se urbanizando, as pessoas estão saindo do campo para ir procurar trabalho e condições melhores de vida nas cidades. Então as cidades estão se desenvolvendo muito, estão ficando muito insalubres porque estão crescendo desordenadamente, sem ter uma estrutura para receber tanta gente, né? Então as cidades estão se tornando esses lugares um pouco insalubres, onde as pessoas vão tentar sobreviver, porque no campo os empregos caem, né? Por conta até da automação e tal, e as pessoas vão para a cidade para procurar trabalho nas indústrias, nesses novos locais de trabalho que são as indústrias, e portanto elas passam a viver na cidade, né? Então, muitos críticos e pessoas da literatura entendem que quando ela fala assim, olha, só a natureza é capaz de curar, é como se ela dissesse também, se só a natureza cura, então as cidades adoecem. E aí ela vai trazer uma crítica a essa revolução industrial que já está se tornando meio que internacional, né? Porque lembrando que no começo do livro a Mary estava na Índia e a Índia está se urbanizando também como colônia inglesa, né? E aí que tem o surto de cólera, onde os pais dela morrem. Então, meio que por culpa dessa urbanização exacerbada que está acontecendo na Inglaterra e que a Inglaterra está exportando para o mundo que ela coloniza, né? Para os países, para as colônias dela. Então, muitos autores, muitos críticos entendem essa história também como uma crítica da Revolução Industrial e da urbanização exacerbada que está acontecendo nesse período. E assim, é uma urbanização, eu diria assim, selvagem mesmo, que acontece nesse período. Historicamente, num período de 10 anos, o número de pessoas que saem do campo e vão viver nas cidades é gigantesco, sendo que as cidades não têm nenhuma condição de receber, né? Então, ela está criticando também esses meios urbanos insalubres, né, da virada do século, que vão estar acontecendo ali, que vão estar existindo ali, começando a existir a questão dos cortiços, dos lugares à margem, né, enfim, das áreas de cortiço, das áreas onde esses trabalhadores que não têm muito conhecimento, né, uma mão de obra extremamente barata, vai se alojar, essas regiões onde essas pessoas vão se alojar, que aí eles vão entender que é um lugar onde só tem criminoso. E aqui a gente já entra também um pouquinho no que eu falei das problemáticas do livro. Existem no livro muitas questões que não foram revistas ao longo aí das edições e do século, né? O livro já foi publicado, ele já tem 111 anos, se não me erro na matemática. E eu acredito que em algum momento seria interessante que alguém revisasse algumas falas do livro, algumas questões no livro. Eu entendo que a gente tem que olhar e entender que ele foi escrito lá na virada do século do 19 para o 20 e que era meio que um senso comum essas questões, mas hoje elas não são mais bem aceitas. Uma dessas questões é o racismo. As pessoas da Inglaterra se dirigem sempre às pessoas da Índia como negros, como pretos e de uma maneira muito pejorativa, muito mesmo, ao ponto de o leitor aqui do século XXI ficar incomodado com algumas questões. Então, a criada da Mary, a Martha, quando ela conhece a Mary, ela fala assim, eu achei que você fosse preta, porque ela veio da Índia. E aí a Mary se enfurece, a Mary fica revoltadíssima com ela, porque ela fez essa comparação, que imagina que, né,
como que pode, e em vários momentos a autora usa a questão do que é preto, do que é escuro como uma coisa ruim, do que é claro e do que é bonito como uma coisa boa, numa menção clara, assim, de racismo. É bastante indigesto essas partes, não são muitas partes, são poucos, mas acontece sim, é muito perceptível no livro, né? Eu até mandei um e-mail para a editora que edita essa edição aqui, que é a editora Príncipes, perguntando que como o livro já está em domínio público, se talvez eles não poderiam revisar essas questões aí. Outro problema muito sério no livro é o preconceito de classe, né? Então a gente tem o Colin, a Mary e o Sr. Craven, né? E a governanta da casa, que eles se acham superiores porque eles têm uma posição social maior, né? E aí eles acham então que eles são superiores a Marta, a mãe da Marta, aos irmãos da Marta, às outras empregadas, ao Deacon também. Então o Colin, ele trata o Deacon de uma maneira muito servil, né? Como se o Deacon fosse obrigado a ficar servindo ele o tempo todo, sendo que na verdade o Deacon não é funcionário dele, né? O Deacon é só filho de um irmão de uma das criadas da casa. E isso é um pouco angustiante, assim, incomoda um pouco a forma como eles tratam esse preconceito de classe, ele incomoda um pouco ao longo da leitura. Também não é nada muito grave, nossa, não dá pra ler, não. Mas eu tenho que pontuar que existe, eu tenho que pontuar aqui que isso acontece ao longo da história, e são as duas principais críticas na internet inteira. Onde você for pesquisar, essas são as duas principais críticas que você vai ver sobre esse livro. Eu espero que um dia as pessoas reeditem aí, alterem aí essas falas pra gente ter uma leitura um pouco mais condizente com o nosso pensamento aqui do século XXI. Esta edição aqui tem uma coisa muito boa. A tradução não traduz a forma, vamos dizer, mais caipira de falar das pessoas do interior da Inglaterra. E na maioria das traduções, nas traduções mais fiéis, em outras traduções até mais famosas, eles traduzem também a forma de falar. Então, no livro, em inglês, né, a Frances, ela usa essas expressões das pessoas do interior da Inglaterra para mostrar que eles são intelectualmente inferiores, entende? E eu já li, eu li duas versões desse livro. Eu li uma versão onde tem essas traduções eu vou colocar entre aspas, esse inglês caipira, né? E é muito incômodo, e nessa tradução aqui não tem isso. A Marta fala como as outras falam, então o preconceito linguístico ele fica bem menor, quase imperceptível nessa edição da Príncipes. Eu acho isso muito legal. Isso é uma escolha da tradução, tá? Isso não é uma alteração da história. A tradutora ou o tradutor aqui, deixa eu ver se é homem ou mulher. É uma escolha que a pessoa faz, né? O João Sete Câmara, eu gosto bastante das traduções dele. Ele faz uma escolha, então, de não traduzir esse inglês caipira de uma forma caipira pra gente aqui, e eu acho que pro século XXI se adequa melhor, porque a gente evita mais um preconceito aí, que é o preconceito linguístico, né? Então, fazendo essas duas observações sobre o preconceito de classe e sobre o racismo, né, eu tenho que mencionar, não tem como não mencionar isso acontece no livro. Tirando isso, é uma história linda, é muito encantadora, é como se o jardim fosse mágico, como se aqueles personagens fossem saindo, deixando de ser humanos para se tornar um pouco fadas, sabe? Então é muito bonito a forma como ele escreve essa história. O começo dá um pouquinho de raiva da Mary, mas é assim, dá raiva agora para você se apaixonar por ela depois. Então é muito bonito. Se você já começou a ler e não gostou, porque no começo a Mary realmente é bem chatinha, ela é bem cansativa, eu vou recomendar que você dê uma insistida e vá até o fim, porque vale muito, muito, muito a pena. É um livro para todas as idades, tá? Não tem uma classificação indicativa, você pode ler para crianças ou adolescentes podem ler também, é um infanto-juvenil. Mas adultos também se divertem muito lendo esse livro. E é uma história muito, muito, muito encantadora. É um clássico da literatura mundial, tanto que foi adaptado 2 vezes para o cinema, né? Então é uma recomendação que eu faço, se você não leu, vale a pena ler.
tá? E se a gente tiver alguma novidade nessas edições desse livro, eu volto para contar para vocês. Só lembrando que a gente tem essa edição aqui com essa capa super linda. Deixa eu mostrar aqui atrás. Tá por R$15 aqui na Balde de Livros. É só chamar a gente aqui por mensagem no Instagram ou no nosso WhatsApp. O link tá lá na bio, tá? Se alguém se interessou, a gente tem o livro pronta entrega à disposição aqui. Bom, era isso que eu queria falar com vocês sobre o Jardim Secreto. Espero que vocês tenham gostado. Para mim é sempre um prazer estar aqui falando sobre livros. E a gente se vê na próxima quarta-feira. Tchau, tchau!